Seja bem-vindo à 177ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede para resolver as seguintes inequações produtos, a do item A e a do item B. Bom, antes de resolver esse exercício, eu tenho um recado para deixar aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal ele é gratuito, mas se você desejar contribuir voluntariamente com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, prosseguindo aqui, retornando ao exercício. Vou começar a resolvê-lo pelo item A, né? O que eu tenho que fazer para resolver? Eu tenho que determinar o zero das funções. Eu tenho aqui uma função e outra função. Uma multiplicando a outra, porque afinal de contas se trata de uma inequação produto. E a inequação me pede o quê? Quando é que a multiplicação dessas duas funções vão dar o quê? Valores maiores ou no mínimo iguais a zero. Ou seja, para quais valores de x que eu substituir aqui nas duas, eu vou ter valores maiores ou no mínimo iguais a zero em y. Bom, para saber disso, eu vou ter que analisar os sinais dessas duas funções. Então, vou ter que achar as raízes delas. Então, prosseguindo, primeiro passo, determinar os zeros, quer dizer, achar as raízes. Vou começar aqui pela minha f de x. Estou chamando a minha primeira função de f de x e a minha segunda de g de x. Pega aqui minha f de x igual a zero. Depois, destaca os coeficientes. Coeficiente A, sempre o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Isso quando se trata de função quadrática, função polinomial do segundo grau. Então, o coeficiente A aqui vale menos 2. Coeficiente B, o valor que multiplica a variável x aqui que não está elevado ao quadrado. Portanto, B vale 3. Coeficiente C é a constante, é o número que não multiplica a variável nenhuma. Portanto, C aqui vale 2. Destaquei os coeficientes, vou calcular o delta, para depois aplicar a Bhaskara e achar as raízes. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, eu vou ter o quê? 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, que é o valor de a, vezes 2, que é o valor de c. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes menos 2, 8 positivo. 8 vezes 2, 16. 9 mais 16, 25. Portanto, a delta vale 25. Tendo delta, aplico o Bhaskara agora. Bhaskara diz o que? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Portanto, eu vou ter menos 3, que é o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é o valor de delta, dividido por 2 vezes menos 2, que é o valor de a. Este sinal negativo aqui representa o quê? Que tem menos 1 multiplicando o valor de b. Portanto, menos 1 vezes 3 positivo dá o quê? Menos 3. Então, eu terei menos 3 mais ou menos 5, né, que é a raiz quadrada de 25, dividido por menos 4. Assim sendo, a primeira raiz desta função será o quê? Menos 3 mais 5 dividido por menos 4. Menos 3 mais 5, 2, dividido por menos 4, né, dá o quê? Menos meio. Por que menos meio? Eu vou ter aqui menos 2 quartos. Eu vou simplificar esta fração. E para simplificar, o que eu faço? Eu divido em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2, 1. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, eu vou ter o quê? Menos meio. Segunda raiz, menos 3 com menos 5. Menos 3 menos 5, menos 8. Menos 8 dividido por menos 4, 2 positivo. Então, essas aqui são as duas raízes da minha f de x. Tem as raízes da f de x, vou descobrir da minha g de x. Minha g de x é uma função polinomial do primeiro grau. Então, o coeficiente A dela aqui é o valor que multiplica esta variável x, vale 1. Assim sendo, para achar a sua raiz, eu só tenho que igualar esta função a zero e isolar o x. Isolando o x, o que eu tenho que fazer? Pegar o menos 4 e passar para o outro lado da igualdade. Portanto, x é igual a 4 positivo, né? Se deste lado o 4 está negativo, do outro lado da igualdade muda o sinal, fica positivo. Agora que eu tenho as raízes, vou estudar os sinais. A minha função f de x é uma função que tem um coeficiente a negativo. Sempre que uma função quadrática tiver o coeficiente a negativo, isso quer dizer o quê? Que o desenho da sua parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. E sempre que ela possui duas raízes diferentes, com coeficiente a negativo, ela vai ter esta configuração aqui de sinais, que é o quê? Antes do valor da sua menor raiz, ela vai ter o quê? Correspondente em y negativo para qualquer valor de x. Entre as duas raízes, ela vai ter o quê? Correspondente em y positivo para qualquer valor de x. E após a sua segunda raiz, ou a sua raiz de maior valor,
ela vai ter o quê? Correspondente em y negativo para qualquer valor de x. Como é que se comprova isso? Sim, substituindo aqui no x. Imagine aqui, ó, vou botar um valor que esteja entre menos meio e 2. Boto o quê? 1. 1 ao quadrado, 1. Vezes menos 2, menos 2. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 menos 2, 3 positivo. Então, x igual a 1, y igual a 3 positivo. Se eu botar um valor aqui, ó, 0 também, ó, vai dar positivo. Se eu colocar um valor que esteja após 2, né, vai também me dar um y negativo. Se eu botar aqui, ó, 3. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes menos 2, menos 18. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. 11 menos 18 dá o que? 7 negativo. Agora, como é que vai ser a configuração de sinais da minha g de x? A minha g de x é uma função polinomial do primeiro grau, possui um coeficiente a maior do que zero. O coeficiente a é um valor que multiplica esta variável x aqui, ó, numa função polinomial do primeiro grau. E aqui, ó, ele vale 1. O coeficiente aqui dessa função vale 1. Sempre que, ó, que você tiver um x positivo e não tiver um número na frente, quer dizer o quê? Que esse x está sendo multiplicado por 1. Portanto, sempre, ó, que meu coeficiente a de uma função polinomial do primeiro grau for positivo, eu tenho uma função crescente. E toda função crescente tem esta configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer valor de x inferior da sua raiz correspondente em y negativo, para qualquer valor de x após a sua raiz correspondente em y positivo. Portanto, ó, eu tenho aqui as minhas raízes, os seus sinais, eu vou estudar os sinais e vou fazer o produto entre eles. Pega aqui, ó, vou fazer 3 linhas, uma para minha f de x, uma para minha g de x e uma para minha f vezes a minha g de x. Na linha da minha f de x, eu vou botar o quê? Suas raízes e seus sinais. Portanto, ó, sua primeira raiz, antes dela valor em y negativo, entre as duas raízes valor em y positivo. Após a minha segunda raiz, correspondente em y negativo para qualquer valor de x. Pego aqui a minha g de x, faço o mesmo. Coloca a sua raiz e antes do valor da sua raiz, o que tem? Ó, correspondente em y negativo. Portanto, ó, coloco sinais negativos. Após o valor da sua raiz, correspondente em y positivo. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer o produto entre os sinais, ou seja, a multiplicação entre eles. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Negativo vezes negativo, positivo. Negativo vezes positivo, negativo. Então, ó, tendo feito o produto entre os sinais, o que eu sei? Eu sei, ó, que onde é que eu vou ter valores maiores ou no mínimo iguais a zero. Para qualquer valor, ó, igual ou menor a menos meio. E para qualquer valor que seja menor ou igual a 4 e maior ou igual a 2. Porque é onde eu tenho aqui, ó, os valores positivos do produto da multiplicação aqui dos sinais das duas funções. Assim sendo, ó, identificando os valores que se fazem na equação, vou ter o que? X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a menos meio, ou maior e no mínimo igual a 2, ou menor e no máximo igual a 4. Agora vem aqui para o item B. X ao quadrado menos x menos 2 vezes menos x ao quadrado mais 2x mais 3 menor ou no máximo igual a 0. Para resolver o item B, o passo a passo é o mesmo do item A. A única coisa que muda aqui é que neste caso eu tenho duas funções quadráticas, duas funções polinomiais do segundo grau. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que calcular o delta das duas e aplicar a Bhaskara para as duas. Só isso. Então, começando aqui com a primeira, vou igualar a zero. Vou destacar os valores de seus coeficientes. Coeficiente A, o valor que multiplica a variável x está elevado ao quadrado, vale 1. Coeficiente B, o valor que multiplica esta variável x aqui, que não está elevado ao quadrado. Tem um sinal negativo aqui, quer dizer o quê? Que tem menos 1 multiplicando ela. Coeficiente C aqui, vale menos 2. Destaquei os coeficientes, calculo o delta. Delta é o que? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu vou ter o que? Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes menos 2, que é o valor de C. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 2, 8. 1 mais 8, 9. Delta aqui vale 9. Achei o delta, aplico Bhaskara. Menos o valor de B, mais ou menos o valor da raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Como eu disse anteriormente, esse sinal negativo representa que tem menos 1 multiplicando o valor de B. Então, menos 1
vezes o valor de b, que vale menos 1, vai dar o quê? 1 positivo. Raiz quadrada de 9 é 3, então vou ter 1 mais ou menos 3 dividido por 2. A primeira raiz, portanto, vai ser o quê? 1 mais 3 dividido por 2. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, 2. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então este aqui é o valor da segunda raiz. Portanto, essas são as duas raízes da minha f de x. Vou calcular agora da minha g de x. No mesmo passo a passo, ó, destaco seus coeficientes. A aqui, ó, vale menos 1, ó, tem esse sinal negativo na frente x ao quadrado, portanto, está sendo multiplicado por menos 1. B aqui, ó, vale 2, C vale 3. Calculo delta. Então, vou ter 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 3. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 positivo vezes 3, 12. 4 e 12, 16. Portanto, ó, delta vale 16. Aplico Bhaskara. Menos o valor de B, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Esse negativo aqui, ó, vale menos 1. Menos 1 vezes 2 positivo, menos 2. Raiz quadrada de 16, 4. 2 vezes menos 1, menos 2. Portanto, vou ter isso aqui, ó, menos 2 mais ou menos 4 dividido por menos 2. A primeira raiz, portanto, vai ser o quê? Ó? Menos 2 mais 4 dividido por menos 2. Menos 2 mais 4, 2 positivo. 2 positivo dividido por menos 2, menos 1. Menos 4, menos 2 com menos 4 dá o quê? Menos 6. Menos 6 dividido por menos 2, 3 positivo. Então essas são as duas raízes da minha g de x. Tem as duas raízes, vou estudar os sinais. A minha f de x, ó, possui um coeficiente a positivo, maior que 0. O coeficiente a da minha f de x, ó, vale 1. Então ela tem o quê? Sempre que o coeficiente a de uma função quadrática for um número positivo, esta função terá parábola com a concavidade voltada para cima. E sempre que eu tiver duas raízes diferentes, que ocorre quando eu tenho um delta maior que 0, o que eu vou ter? Para qualquer valor de x inferior ao da primeira raiz, ou da raiz de menor valor, eu vou ter o que? Correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x que esteja entre as minhas duas raízes, correspondente em y negativo. E para qualquer valor de x após a minha segunda raiz, ou a raiz de maior valor, eu vou ter o que? Correspondente em y positivo. A minha g de x aqui ela é diferente, porque o coeficiente a aqui é negativo. Sempre que o coeficiente a aqui é negativo, que é o valor que multiplica a variável x está elevado ao quadrado, o que eu vou ter? Uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Agora, eu tenho aqui o coeficiente a negativo e duas raízes diferentes. Então, sempre que eu tiver essa combinação, coeficiente a negativo, duas raízes diferentes, eu vou ter essa configuração de sinais, que é o quê? Antes do valor da minha menor raiz, eu vou ter o quê? Correspondente em y negativo para qualquer valor de x. Entre as minhas duas raízes, correspondente em y positivo para qualquer valor de x. Após a minha segunda raiz, correspondente em y negativo para qualquer valor de x. Assim sendo, ó, quando é que eu vou ter, ó, quando é que o produto, quando é que a multiplicação entre as minhas duas funções me dará valores menores ou no máximo iguais a zero? Simples, ó. Para saber disso, ó, faço o mesmo do item anterior. Traço três linhas, uma para minha f de x, para minha g de x e para minha f vezes a minha g de x. Na linha da minha f de x, ó, marco as suas raízes e os sinais. Antes da minha primeira raiz, ó, correspondente y positivo. Entre as duas raízes, correspondente y negativo. Após a segunda raiz, correspondente y positivo. Venho para a minha linha da minha g de x. Faço o mesmo. Marco aqui suas raízes e coloco os sinais. Antes da minha primeira raiz, correspondente y negativo. Entre as minhas duas raízes, correspondente y positivo. Após a minha segunda raiz, correspondente y negativo. E depois, para achar o intervalo que vai me dar os valores que eu procuro, ou seja, do produto, ou seja, da minha multiplicação entre as minhas duas funções, eu faço aqui o produto dos sinais. Positivo vezes negativo, negativo. Negativo vezes positivo, negativo. Positivo vezes positivo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Então aqui, ó, eu achei. Onde é que eu vou ter os valores aqui, ó, menores ou no máximo iguais a zero? Simples, ó. Sempre que x pertencer aos reais e x for menor ou no máximo igual a menos 2, ou sempre que ele for maior e no mínimo igual a 3. Porque aqui, ó, de 3 para cima, ó,
só tem correspondente y negativo. De menos 2 para baixo, ó, só tem correspondente y negativo. E como aqui, ó, eu posso ter zero como solução, né? Menor ou no máximo igual a zero aqui, ó. Que pede a minha equação. Então eu posso o quê? As raízes podem fazer parte da solução. E no caso, essas duas raízes farão parte da solução, que é o quê? Menos 2 e 3. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse exercício. Se vocês entenderam, gostaram, deixe aí o seu like. Se gostou do canal, se inscreva. Se tem alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.